Bom dia a todos que estão mais uma vez aqui para mais um evento do Centro de Estudos de Direito Municipal da Procuradoria-Geral do Município de Porto Alegre. É com muito prazer que hoje nós temos aqui a doutora Karen Luiz de Souza, que é juíza de direito gaúcha, porém hoje ela atua lá no Conselho Nacional de Justiça, está falando conosco diretamente de Brasília, e com a sua experiência junto à presidência do CNJ, junto à presidência do Supremo Tribunal Federal, ela vai conversar conosco sobre o racismo estrutural e o sistema de justiça, passando um pouco com a sua experiência, com esse olhar mais amplo, por trabalhar em um órgão tão importante que consegue ter essa visão macro das questões que envolvem o racismo, como que isso impacta no sistema de justiça e na nossa vida, né? Naquilo que nós temos, esperamos que seja a atuação do judiciário ampla, com acesso à justiça para todos, de forma isonômica. Antes de passar a palavra para a Karen, eu vou pedir que todos mantenham seus microfones mutados. Eu estou vendo que alguns aqui estão com o microfone aberto. Eu peço que mutem, porque dá mais conforto a todos. Então, temos aqui a Denise, a Adriana, a Daniela. Peço que mutem os microfones. Os certificados, eles são expedidos em cerca de 10 dias. E também um outro pedido que eu vou fazer, que vocês podem encaminhar as perguntas, a palestrante ela vai fazer a sua fala e posteriormente eu vou passando as perguntas de vocês para que ela possa então trazer suas colocações acerca do que preocupa vocês, do que instiga vocês. Então, muito bem-vinda, doutora Karen. Por favor, a palavra é toda sua. E é com muito prazer, então, que a gente venha conversar de novo. Ela que chegou a dar uma passadinha pela PGM de Porto Alegre. É, minha saudação a todas e todos. Eu gostaria muito de agradecer o convite da doutora Karen. Para mim é um prazer, uma satisfação, uma alegria poder voltar ao município de Porto Alegre, à Prefeitura Municipal de Porto Alegre, para trazer um pouco da minha história, da minha trajetória, que passa, né, pela temática que eu vou abordar hoje, para um grupo de servidores, né, para servidores que um dia foram meus colegas, com quem eu partilhei muitas questões relevantes na minha história profissional e também onde tudo começou, né. Eu costumo dizer que foi na prefeitura de Porto Alegre que tudo começou, primeiro nas escolas municipais, porque eu fui professora, então trabalhei em 2 escolas municipais, no América e no Vila Lobos, depois na assessoria jurídica do município, na Secretaria Municipal da Educação, e depois, na sequência, lá na PGM, foi uma rápida passagem antes de eu ingressar na magistratura. Então, eu posso dizer que hoje a magistrada que eu sou, ela também, o meu trabalho, ele é informado por todas as experiências que eu vivi, na prefeitura de Porto Alegre, né, na administração pública. A minha experiência de administração pública começou em Porto Alegre. E a vivência, nas escolas, Karen, também foi muito relevante a gente trabalhar com população vulnerável, né, com uma população majoritariamente negra, embora o estado do Rio Grande do Sul não seja um estado majoritariamente negro, as suas periferias têm, uma composição étnico-racial que nós sabemos muito bem qual é. Então, assim, eu queria agradecer profundamente esse convite, eu acho que, é para mim uma grande alegria e satisfação. Eu trouxe para vocês como proposta, então, para a gente conversar sobre racismo estrutural e sistema de justiça. É uma temática que eu desenvolvo, hã, em muitas palestras, mas também em sala de aula, no curso de formação inicial e continuada de juízas e juízes. Os juízes, quando ingressam na magistratura, eles fazem no mínimo uma aula sobre questões raciais. Algumas dessas aulas são ministradas por mim.
E a gente agora tem no CNJ, depois eu vou falar melhor para vocês, na Infam, na Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, um curso de equidade racial, que é um curso de 30 horas. O nosso objetivo é trazer aportes para os juízes e juízas, servidores e servidoras, para que eles possam ter uma compreensão da realidade a partir dessas chaves de leitura, né, que dizem, que dialogam com a questão racial e que não sei se tem alguma questão da organização que a Ângela está levantando a mão ali. Ângela tá com a Eu mão acho que não, levantada. acho que ela deve ter batido sem querer. Ah, tá. Então, assim, que dialogam com a questão racial e que a gente pouco soube disso na nossa vida, né, na nossa formação. Então, a gente tenta fazer um resgate aí em termos de conhecimento sobre questões raciais. E aí eu vou pedir licença para vocês para fazer uma apresentação. Talvez alguns slides eu passe de uma maneira mais rápida, para a gente poder ter tempo depois de conversar, né? Porque eu acho que vale sempre a pena a gente fazer um diálogo posterior às informações que eu vou passando para vocês. Eu sempre eu coloco um objetivo geral, né, nas minhas aulas, para a gente poder tentar compreender, né, o que eu pretendo com essa aula. Então, eu quero oferecer ferramentas para os colegas, para a gente poder compreender as questões raciais, entender que as questões raciais, elas estruturam as relações na sociedade, também estruturam o sistema de justiça, e a gente precisa reconhecer que a nossa sociedade é racializada, é orientada por um mito de democracia racial, que a gente nega o racismo, nega a discriminação, tem um conjunto de práticas que estruturam as nossas vidas e essas práticas acabam trazendo um prejuízo maior ou privilégios para determinados grupos. Então, esse é o objetivo da nossa conversa. A maioria das pessoas, quando vai pensar em questões raciais, vai pensar nas relações entre a população negra e a população branca, vai pensar na escravidão. Na sala de aula, pelo menos no tempo em que eu estudei, e eu acho que não é muito diferente de hoje, né? Crianças e adolescentes pensam e sabem sobre a população negra, sobre a condição da população negra, a partir de uma data no meu tempo e duas datas hoje, né? O 13 de maio e o 20 de novembro. Né? Então, no 13 de maio, a gente falava que o Brasil foi um país que viveu a escravidão, escravizou seres humanos, nem se falava em sequestro, né? Hoje a gente fala em sequestro. Pessoas negras foram sequestradas na África, foram mais de. Foi um número absurdo, 12 milhões de pessoas negras sequestradas no continente africano e trazidas para o continente americano. A maior parte delas veio para o Brasil. Né? E nessa travessia que levava 40, 60, 90 dias, mais de 1 milhão, quase 2 milhões de pessoas morreram e eram jogadas ao mar, servindo de alimento aos tubarões. Né? Essa foi a realidade da maioria dessas pessoas. Uma parte delas ainda chegava com vida, mas chegava adoecida. Uma boa parte dessas pessoas chegou no Rio de Janeiro, num lugar que eu não sei se os colegas conhecem, que é o Cais do Valongo. No Cais do Valongo, hoje, a gente tem um espaço que se chama Cemitério dos Pretos Mortos, porque ali foram encontradas algumas ossadas de pessoas. A gente chama de cemitério por respeito às pessoas, às ossadas que foram encontradas ali e às pessoas que foram jogadas ali. Mas, na verdade, aquilo era um lixão. Né? Então, assim, os corpos dessas pessoas, aqueles que não sobreviviam a um período de, como é que a gente pode dizer, de recuperação da viagem, né? E que ou iam a óbito já durante a travessia, não tinham sido jogados ao mar, ou morriam quando chegavam ali, eram jogados nesse lugar que se chama Cemitério dos Pretos Mortos. Eu convido vocês a conhecerem esse lugar.
E aí a gente teve, então, mais de 300 anos de escravização de seres humanos, que é muito importante a gente diga isso, né? Escravização de seres humanos, onde se negava a humanidade a essas pessoas, né? Pessoas negras não eram entendidas como seres humanos e por isso eram passíveis de escravização, né? Mas se chega um momento da nossa história, da humanidade, da sociedade brasileira, em que o Brasil é muito pressionado a abolir a escravidão, e aí a abolição da escravidão se dá apenas com uma lei que tem 2 artigos, né, a lei que declara extinta a escravidão no Brasil. E a partir dali se inicia uma política de Estado para a inclusão de pessoas brancas de, entre aspas, trabalhadores. Por que eu coloco entre aspas? Porque todas aquelas outras pessoas que já estavam aqui no Brasil nada mais eram do que trabalhadores, né? Mas aí se entendem como trabalhadores os seres humanos brancos que vieram por, hã por vontade própria, digamos assim, né? Porque os negros não vieram por vontade própria e os indígenas que aqui estavam não queriam que pessoas brancas invadissem o seu espaço, tomassem o seu território e transformassem sua própria relação com a terra, né? Porque até hoje a gente não consegue compreender a relação do indígena com a terra, que é muito mais do que uma relação com algo que tem um valor econômico, né? É uma relação de vida. Mas bom, a gente termina a escravidão e a gente tem a exclusão como uma política de Estado. Por que a gente diz isso? Porque não houve nenhuma política pública construída ao final da escravidão para que as pessoas negras pudessem se inserir nessa sociedade. Então, extinta a escravidão, zero mercado de trabalho, zero acesso à moradia, à alimentação, educação. Eu não sei se os colegas sabem, mas houve um decreto proibindo que os leprosos, né, e os negros estudassem no nosso país, fossem alfabetizados no nosso país. Aqueles que conseguiram ser alfabetizados, conseguiram superar essa barreira, eles eram a exceção da exceção, e eu acho que a gente deve muito a eles, porque foi por meio dessas pessoas que a gente conseguiu operar muitas transformações na sociedade e vem operando até hoje, é reflexo deles. Para vocês terem uma ideia da perversão do que é não, para além de não oferecer educação, não permitir educação para um grupo racial no país e manter essas pessoas em condição de marginalidade, a gente tinha uma legislação que não permitia que pessoas não alfabetizadas votassem, né. Então o voto do analfabeto, ele vai aparecer na sociedade brasileira só lá na Constituição, em Constituição só vai aparecer na Constituição de 88. Aparece em 85 numa legislação infraconstitucional, mas a gente tem até 35 anos atrás, um estado que não permitia que o analfabeto votasse. E se você tinha um grupo racial, em sua maioria, sendo proibido de estudar e de se alfabetizar, a gente excluía esse grupo da cena pública, do espaço público, da possibilidade de escolher os seus representantes e da possibilidade de representar esse grupo, né? No espaço público, enfim, demandar política pública, uma série de questões que dialogam diretamente com dignidade humana e com a promoção de direitos fundamentais. Então, só como exemplo, eu trago esse decreto que fala sobre a entrada dos estrangeiros no Brasil. E o decreto diz claramente que a gente vai desenvolver políticas, né, e vai promover uma composição da população brasileira observando determinadas características, e as características mais convenientes são as de ascendência europeia e a defesa do trabalhador, mas esse trabalhador não era um trabalhador negro, né? A gente teve também uma política de embranquecimento no nosso país. Se existia, isso foi defendido em 1911, em Londres, que o Brasil, em 50, 100 anos, enfim, seria um país branco. E eu trago para ilustrar essa pintura que está no Museu Afro Brasil, em São Paulo.
Eu tive a grata satisfação de estar lá há poucos dias e fotografei. Não é a foto que eu tirei, porque não ficou muito boa, eu queria colocar ela nos meus slides, mas não ficou muito legal. Essa pintura se chama, A Redenção de Cã. Ela é de Modesto Brocos, foi pintada no início do século passado, e quem conhece a história bíblica sabe que Cã, filho de Noé, viu seu pai embriagado e foi amaldiçoado pelo pai. E o pai disse: "Você vai ser o escravo dos escravos", né. Então por que que se diz que é a redenção de Cã? Porque escravo, num determinado momento da nossa história, da história da civilização, virou sinônimo de cor da pele. Então, o negro é o escravo. Então, essa mulher preta, retinta, tem uma filha mestiça que se une com um imigrante, provavelmente, essa imagem foi pintada aqui no nosso país, e eles têm um filho branco. Então ela dá graças aos céus porque ela consegue a redenção, ela sai, a sua linhagem, né, a sua descendência sai da condição de escravidão. Por quê? Porque a gente tinha uma política de branqueamento, isso só poderia ser realizado, né, com as relações interraciais. Um detalhe que eu gosto de apontar muito, que pela idade nessa imagem que eu consigo ler, assim, pela idade dessa mulher, é uma senhora idosa, e se essa pintura foi feita no início do século, ela é uma mulher que foi escravizada, né? E se ela foi escravizada e tem uma filha mestiça, é muito provável que essa filha mestiça ela seja fruto de um estupro, porque as mulheres negras eram estupradas reiteradamente durante o período da escravidão, né. Então essa mestiça, filha de um estupro, casa com um imigrante, se une a um imigrante, e eles têm um filho branco e se atinge a redenção. Eu trago aqui uma referência para vocês de um livro que foi lançado há pouquíssimo tempo aqui no Brasil, traduzido, né, é do Charles Mills, e ele fala do contrato racial. Na verdade, ele faz uma relação com a construção que se tinha, né, de contrato social, e ele se questiona, porque no contrato social, se defende liberdade e igualdade nas relações entre as pessoas, né, nas relações sociais. Só que, na verdade, o que a gente tinha era um contrato, com relação à população negra, um contrato racial, porque no século XV a gente tinha uma lógica de exploração, né, e aí a gente vem invadindo e avançando, colonizando, né, outros territórios, uma hierarquização da sociedade, ou seja, existem aqueles que são detentores de humanidade, os que não têm. Se defende sim pelo contrato social e no contrato racial, a liberdade e a igualdade, mas essa liberdade e essa igualdade não é para todas as pessoas, não são para todas as pessoas, né. Então a raça, ela vai nascer exatamente por isso, é o que ele defende, para dar significado a essas relações de poder. Você precisa, de alguma maneira, encontrar uma lógica para se compreender por que que algumas pessoas, dentro da ideia de contrato social, né, não têm direito nem à liberdade e não têm nem direito à igualdade, né. Então a raça, sinônimo de pessoa negra, né, de pele negra, vai surgir exatamente para isso. Para dar significado a essas relações de poder. Mas aí vocês vão me dizer, vão perguntar: "Ah, mas Karen, a gente já tinha vários modelos de escravidão na história da humanidade, mas nenhum deles estava vinculado à raça e eram, situações de escravidão numa outra lógica de relacionamento, por exemplo, para pagamento de uma dívida, temporário, quase que como uma privação de liberdade, né, numa outra lógica de relacionamento. Então eu deixo a referência para vocês lerem o contrato racial, e aí também essa última pergunta que eu faço aqui é para a gente ir tentando dar sentido, né, a raça, aparece, a raça não é uma questão científica, ela é uma questão, social, ela aparece com esse objetivo, e aí se começam a definir, né, pessoas bonitas, pessoas boas, pessoas inteligentes, pessoas capacitadas, pessoas competentes. E até hoje, a gente sabe que nas nossas relações, da maneira como elas são estruturadas,
Se você vai fazer uma contratação, se um sujeito, se uma empresa vai fazer uma contratação, se ela não fizer uma busca ativa de um profissional negro, ela pode cair na armadilha de olhar entre um branco e um negro e dizer que o branco e achar, compreender que o branco é mais capacitado, né. E aí ele vai além e diz, né, que isso é a lógica de racialização é para a organização do poder pelo Estado, né. No Brasil, a gente e aí o que eu coloco, né, o que eu aponto aqui, porque eu misturei um pouco as coisas que ele fala com o que eu penso, né. A gente produz essa identidade nacional, que é uma identidade branca, e a gente precisa fazer o branqueamento, que eu mostro para vocês ali, com relações interraciais. A gente tem uma organização da política criminal também para manutenção de privilégios raciais, então a gente sai do período da escravidão e começa a criminalizar algumas condutas que eram tipicamente de pessoas negras, a capoeira criminalizada, antes disso o pito do pango, que nada mais é do que a maconha, que era utilizada pelos escravizados, a vadiagem, e eu gosto muito do exemplo da vadiagem, porque, os homens brancos, como a minha filha diz assim: "Esse herdeiro e proprietário". Os herdeiros e proprietários podiam, transitar pelas ruas livremente, sem trabalhar, andando de bares em bares, né, fazendo as suas festas, e não eram considerados vadios. Mas os negros que circulavam pelas ruas do nosso país no início do século passado, no final do século XIX, no início do século XX, eles eram punidos, eles eram vadios. Ou seja, havia uma cultura de controle de determinados corpos, uma política já naquele momento de encarceramento. Vamos limpar a cidade e tirar essas pessoas. A gente não tá, o emprego não é para elas, a moradia não é para elas, a cena pública não é para essas pessoas. Então, como é que a gente faz isso? A gente começa a criminalizar. E os cultos de religiões de matriz africana? Todo mundo tem uma ideia de bruxaria, de demonização, né, dos cultos de matriz africana. E eu, nas minhas andanças pelo país, inclusive pelo CNJ, esses tempos estive numa comunidade quilombola, eu sempre faço questão de visitar as comunidades quilombolas, e eu perguntei para eles onde é que eles faziam os cultos. Porque como a gente teve o sincretismo, ou seja, se vinculava a um santo da Igreja Católica a um orixá, enfim, a maior parte dessas comunidades tem as suas capelas, tem as suas igrejinhas. E algumas delas ainda até hoje cultuam, né, os seus deuses, os seus orixás escondidos. E aí, nessa comunidade que eu tive no final do ano passado, eu disse: "Me levem onde é que vocês fazem?". Eles: "Doutora, a gente ainda faz na rua". E eu disse: "Mas onde é?". "Atrás do cemitério". Então, assim, ainda se liga, né, o lugar onde estão os mortos, enfim, mas era porque era o lugar mais distante, menos visto, menos com menos público, porque era algo escondido, era algo proibido, né. Então não é porque a religião tá vinculada ali a alguma questão, mas era pela possibilidade de sobrevivência, porque senão eles seriam presos. Então aqui uma imagem, né, de algumas chaves de leitura que eu acho importantes. A gente viveu no Brasil o mito da democracia racial, a gente foi cultuando a miscigenação, se silenciou em razão dessa democracia racial, todas as demandas que diziam respeito a racismo, a discriminação, a preconceito. A gente foi aprofundando as desigualdades no nosso país, apesar de dizermos, né, dizendo que a gente vivia em harmonia. Tem uma frase do Milor Fernandes que é muito simbólica, ele diz assim: "No Brasil a gente não tem racismo, porque o negro sabe o seu lugar". Ou seja, ele expressa nessa pequena fala toda a questão da hierarquização, né, do lugar de cada um na sociedade, né, de se dizer que o negro sabe o seu lugar, porque ele sabe que ele tem que ficar nos lugares de subalternidade, de subordinação. Embora a gente, saiba que as coisas
não eram assim, né, nunca foram assim. A população negra viveu sempre, privada de muitos direitos básicos, dos direitos fundamentais, e nunca existiu harmonia, sempre existiu uma demanda por igualdade e uma demanda por redução desses abismos que a gente pode referir. Então, alguns dados rapidamente, eu quero deixar tempo para a gente conversar. O Brasil, pelos dados do PNAD, tem 56% de pessoas negras, e aí negros são pretos e pardos, e a gente tem que compreender os pardos como aqueles que são descendentes de negros. Pelo IBGE, nós somos 203 milhões, então imaginem o tamanho da população negra do nosso país. No Rio Grande do Sul, são 20% de pessoas negras. E aí eu vou aproveitar para abrir um parênteses e falar uma coisa que é sempre muito discutida, a política de cotas, né? As cotas são para as pessoas negras, ou seja, pretos e pardos, mas muitas vezes a gente tem muito problema em concurso público, onde algumas pessoas pardas ou afrodescendentes se habilitam à cota. A cota, ela é para a pessoa que é potencialmente alvo do racismo e da discriminação. Então, não adianta a pessoa que é descendente de pessoas negras, é afrodescendente, descendente de africanos, mas tem um fenótipo branco, em razão das nossas relações interraciais, querer se habilitar à cota racial. Não é justo, gente, porque a gente está trabalhando numa ideia de inclusão racial no mercado de trabalho. E a gente tem que ter uma política. E a política hoje, ela diz: a gente quer entregar a cota para quem vai passar mais trabalho para conseguir um emprego, para quem vai teve mais dificuldades e enfrentou mais obstáculos na sua vida. Então, com a política de cotas, a gente tem que ter esse cuidado, e por isso a importância das comissões de heteroidentificação, porque elas vão aparecer exatamente para dizer quem é lido socialmente como negro. A gente não está dizendo que a pessoa não é negra, que a pessoa não tem um pertencimento racial negro. A gente está dizendo que ela não é lida socialmente como negra. Né? Os estados onde tem maior população negra são no norte e no nordeste, no centro-oeste 55%. Né? Os dados estatísticos dizem que as pessoas negras são as mais assassinadas, têm menor escolaridade, têm menor salário, são os que têm maior taxa de desemprego, são os que têm menor acesso à saúde, são os que morrem mais cedo. A Covid mostrou isso para a gente. A primeira pessoa a morrer no nosso país foi uma mulher negra, empregada doméstica, no Rio de Janeiro. Ia ser muito importante afirmar o que aconteceu com aquela mulher. Estava todo mundo em isolamento social, e aí os seus patrões que voltaram da Itália, onde a Covid estava pegando fogo, estava todo mundo morrendo lá, eles não conseguiram ficar sem uma empregada doméstica. E essa mulher teve que sair da sua residência, trabalhar, contraiu a doença com eles e foi a óbito. A maioria das pessoas negras, ou uma boa parte delas que morreu, tinha comorbidades, o que significa que a saúde da população negra é mais fragilizada, e por isso a Covid impactou tanto a população negra. Essa tela é uma tela do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, é um infográfico. Ele traz os dados da violência contra negros e negras no Brasil. É só colocar lá no Google que vocês vão conseguir acessar esses dados. Eles são absurdos, desde a Lei Maria da Penha. Só vou dar um exemplo para vocês. Desde a Lei Maria da Penha, os homicídios de mulheres negras aumentaram 22%, mas os homicídios de mulheres não negras diminuíram 7,4%. O que significa que, embora a gente tenha construído uma política pública para combater a violência doméstica, essa política pública ela não impacta mulheres negras. Por quê? Porque a gente sempre pensa, quando vai fazer uma norma, num sujeito universal. E esse sujeito universal, às vezes, é um sujeito branco, né? Que vive numa zona que não tem tanta criminalidade, que tem as suas relações de forma diferenciada, o acesso aos equipamentos públicos de forma diferenciada. E aí é claro que o impacto vai ser diferente.
A gente tem que pensar na construção de políticas públicas afirmativas, que vão poder atender às especificidades de cada grupo. E aí eu não estou falando só hã, dessa questão da violência doméstica, estou falando de várias das mulheres negras, estou falando de mulheres indígenas, estou falando de mulheres ribeirinhas. O que que adi Eu recebi esses dias mulheres indígenas lá da cabeça do cachorro, vindas de São Gabriel da Cachoeira. E elas disseram assim: "A gente sofre violência doméstica, a gente não pode naturalizar, mas a gente não consegue pedir uma medida protetiva". Né. Então, assim, como uma lei aparentemente neutra vai causar um impacto desproporcional para determinados grupos na nossa sociedade. E aí eu estou falando da teoria do impacto desproporcional, né. Então fica aqui a sugestão, algumas informações de como o racismo vai se apresentar, crianças negras sendo vistas como mais bravas na escola, isso impacta no seu atendimento. A mortalidade de bebês negros, quando um médico é negro, atende melhor a mãe, é menor. Os bebês negros morrem menos, uma pesquisa nos Estados Unidos. Se o médico é negro, porque ele dá atenção, ele não é racista com essa mãe negra, né? Vejam bem. Meninas negras são vistas como menos inocentes, e isso reflete na hipersexualização dessas meninas, né, no início da vida sexual mais cedo, uma certa negligência social com relação a essas meninas. Não sei se vocês viram um vídeo que apareceu esses dias de 2 menininhas no centro de São Paulo, uma branca e uma negra. A branca não ficou 2 minutos ali parada, perdida. A negra passou horas ali, né. O que que é isso, gente? Racismo, né. E mais um dado aqui, os efeitos do racismo no cérebro das pessoas, né. O corpo está sempre em estado de alerta, as pessoas têm mais chance de doenças crônicas, tem uma disparidade na saúde, na educação, e se são crianças, tem os cuidadores mais fragilizados, né. Desempenho escolar é menor de meninos negros, mesmo aqueles que estudam em escolas particulares, vejam bem, porque o racismo está em todos os lugares, né. Algumas violências contra as meninas, eu trouxe como exemplo a questão do cabelo, né, a menina chega na escola, volta para casa com o cabelo alisado, com o cabelo cortado, porque a escola não aceita, né. Enfim, são vários dados. A população em situação de rua, em sua maioria, é de pessoas pretas e pardas, e o número de pessoas em situação de rua no nosso país aumentou muito nos últimos anos, né. A questão da intolerância religiosa que eu já referi para vocês, que é muito presente nas nossas vidas, né, e que impacta diretamente. Até esses dias eu estava falando, porque eu trabalhei até há pouco tempo no departamento de monitoramento e fiscalização do sistema carcerário. Cada pessoa negra tem que cultua a religião de matriz africana, ele tem a sua Ialorixá, o seu Babalorixá. Essas pessoas não entram dentro do estabelecimento prisional. Então vejam que aparece uma fragilidade, inclusive, para poderem, buscar uma recuperação, né. Aqui Liberte Nosso Sagrado, na época em que era criminalização dessas havia a criminalização das religiões de matriz africana, e aí todos os objetos sagrados dessas pessoas, dessas religiões, estavam expostos no Museu da Polícia, no Rio de Janeiro. Se fez toda uma campanha para se retirar esses objetos de lá, para levar para o Museu da República, porque eles não eram produtos de crime, nem eram utilizados para prática de crime, né. Então, havia uma questão, assim, de honra, né, desses, líderes religiosos para que esses objetos fossem retirados, do Museu da Polícia. Tem um vídeo no YouTube do momento em que eles se encontram com os objetos sagrados, objetos inclusive que foram manufaturados na África. Então é muito emocionante para eles esse reencontro, porque eu acho que é um resgate de vida, né. Aqui mais alguns dados estatísticos, mas eu vou passar direto e trazer uma frase, uma sugestão de leitura, não sei se alguém já leu, Laurentino Gomes, mas ele fala, né, que embora a escravidão tenha acabado no Brasil, o problema do negro nunca foi resolvido, porque as pessoas negras nunca tiveram acesso a terras, a bons empregos, a moradias, a educação, a assistência, saúde e tantas outras oportunidades que estavam disponíveis para pessoas brancas.
Mais uma informação antes de eu parar, essa parte pelo menos, algumas chaves de leitura que eu acho importante que os colegas saibam. A gente tem que entender o que é racismo, o que é raça, o que é preconceito, o que é privilégio, e que esses privilégios, hã, eles não vão se expressar, diretamente, mas vão se expressar na história das pessoas, né. Hã, hã, eu estou aqui porque eu consegui usufruir de alguns privilégios. Eu superei, ao contrário da maioria das pessoas negras, eu não tive fome, eu tive onde morar, eu pude estudar, eu nunca vivi numa comunidade conflagrada, e tudo isso fez com que eu chegasse aonde eu cheguei, né. A maioria, a minha família recebeu uma herança, né, então, porque era uma família interracial, isso fez a diferença na minha vida. Então, imaginemos, quando a gente chega num território onde toda a população racializada branca experimenta essa realidade de privilégios, né, das primeiras cotas. Para mim a primeira cota foi a terra, né, a gente briga por causa da política de cotas, mas a primeira cota que teve foi a terra, e até pouquinho tempo tinha uma outra cota que era para os filhos de fazendeiros, né, para estudarem na universidade, e uma outra população racializada negra não tem nenhuma política que lhe atenda, que lhe assista e que lhe promova condições de dignidade. Então, por isso, assim, pensar o que é privilégio, pensar como as pessoas brancas se colocam na sociedade, pensar como o racismo estrutural se apresenta, né, naturalizado, né, negado na sociedade. A gente pensar que racismo não está só no plano da intencionalidade, no plano individual, ele está em a gente entrar nos lugares e achar normal não ter nenhuma pessoa negra. É a gente passar uma vida inteira e não ser atendido por um médico negro, né. É a gente olhar. Eu estava na posse no Supremo, eu acho que era eu e mais 4, 5 pessoas dentro do plenário do Supremo agora, e eu olhei, assim, eu cheguei a fotografar, mas não quis expor, mas assim, o preto retinto que estava naquele ambiente estava servindo água, né. Então, assim, como que um país que construiu a sua riqueza com mãos negras naturaliza a ausência dessas mãos e desses corpos nos espaços de poder na nossa sociedade. O racismo institucional também, a gente tem que pensar como é que a gente se coloca no serviço público, na contratação, em ambientes discriminatórios que não promovem essas pessoas e que acabam, colocando elas, sempre numa situação de desvantagem com relação às demais. Eu quero parar aqui para poder responder algumas perguntas e depois retornar, mas dizendo para os colegas que me ouvem aqui, que mais importante é a gente desnaturalizar essa realidade, é se questionar o tempo todo, pensar por quê? Ah, mas o Rio Grande do Sul só tem 20% de pessoas negras, mas onde estão essas pessoas? O que elas estão fazendo? E quando tem uma pessoa ombro a ombro comigo, qual foi a caminhada que ela teve que realizar para poder chegar nesse lugar? O que que tudo isso tem a ver com o sistema de justiça? Nada nesse país, das relações que a gente experimenta, deixa de passar pela criação, pelo cumprimento de leis, que são aparentemente neutras, mas que colocam essas pessoas, né, pessoas negras, especialmente, em situação de desvantagem. Eu vou parar por aqui, depois eu tenho mais algumas coisinhas para mostrar para vocês, mas eu queria responder perguntas. Obrigada, Karen. Olha só, antes de passar a pergunta, eu lembrei de uma situação que a gente estava comentando ontem no centro de estudos. Nós temos vários servidores agora que estão convocados pelo Tribunal do Júri. E algumas passaram essa experiência dizendo assim que tentam se questionar enquanto estão lá, enquanto juradas, tentam fazer o exercício se elas não vão tomar alguma decisão diferenciada, uma valoração diferenciada, se o réu é branco ou é preto.
porque inevitavelmente coisas que estão no nosso subconsciente, que vêm da nossa criação, que vêm da nossa percepção da realidade, que são introjetadas todos os dias, mesmo para quem acha que não é racista, potencialmente pode tomar no tribunal do júri uma decisão racista. Vai considerar que aquela pessoa negra deveria ter tomado decisões diversas do que tomou e talvez tenha um posicionamento mais brando se aquela pessoa, se o réu do júri for branco, né? Perfeito. Tu já percebeste isso na tua atuação aqui em Porto Alegre no Tribunal do Júri? A gente consegue compreender que nas relações sociais, de uma forma geral, as pessoas negras são vistas de maneira diferente. O voto do jurado ele é secreto, né? Mas a gente sempre fica numa certa dúvida se colocasse um sujeito branco, um indivíduo branco, que tem o seu pai, que tem a sua mãe, tem uma família mais ou menos estruturada, na mesma condição, se ele não seria absolvido, né? A gente tem tentado, e é uma proposta, e a gente vai propor isso agora, a gente já propôs na comissão de juristas, mas a gente tem tentado melhorar a composição do tribunal do júri, né? Para que nas convocações a gente tenha uma paridade de gênero e uma proporcionalidade racial. Né? Se o júri tem que ser representativo da sociedade, não dá para ter só pessoas brancas compondo, no mínimo, a lista geral de jurados. Né? Porque isso vai fazer com que a gente forme um conselho de sentença mais plural, mais diverso e tentando evitar que vieses inconscientes ou nem tão inconscientes assim, né, e discriminatórios atuem, porque tem muita gente que é racista, né? Tem pessoas que são racistas. Então a gente tem que criar ferramentas para afastar isso. Então, uma das nossas propostas lá na Comissão de Juristas, na Câmara dos Deputados, é uma alteração do Código de Processo Penal para obrigar essa composição, e uma recomendação nossa do CNJ também é nesse sentido. E aí eu não preciso a gente pode usar um outro exemplo, né? Quando a acusação é de feminicídio no júri, o que a defesa faz? Ela evita juradas mulheres. Por quê? Porque a gente acredita, o ser humano acredita nesses vieses, né? Então, os colegas que estão convocados lá no júri, corretíssimos no sentido de fazerem esse exercício. E aí eu vou sugerir um filme que se chama Tempo de Matar. Não sei se alguém já viu, mas Tempo de Matar é a história de um homem negro que tem a sua filha estuprada. Não quero dar um spoiler, mas é que é tão bom o filme de todo jeito. Ele tem a sua filha estuprada e ele mata os estupradores da filha. E são dois homens brancos. Esse é o mote da história. Tá? Então, assim, excelente pergunta, muito boa. Aqui a Isabela, nossa residente, ela veio direto para a pergunta difícil que está em nossas mentes e nossos corações hoje em dia, que é a questão da manifestação do presidente em função da vaga deixada pela ministra Rosa Weber, né? E disse que sua escolha não será pautada pelos critérios de raça ou gênero, e ela está perguntando, enfim, diante dessa branquitude que a gente tem na composição do Supremo e masculina também, composição masculina, como essa questão reflete a posição do Brasil no debate global sobre a representação de grupos racializados em instâncias de poder? Como, nesse caso, a indicação de uma mulher negra ao Supremo impactaria a adequação do judiciário às necessidades da população, especialmente em um país cuja população é majoritariamente preta e parda e feminina? Uhum.
Excelente pergunta, extremamente complexa, toca num ponto muito sensível, né? Porque, na verdade, assim, a escolha do presidente é uma escolha política, né? Então, a gente tem que levar isso em consideração. Eu acho que o Brasil está caminhando para que a gente tenha uma ministra negra em algum momento, né? Eu acho que isso é inevitável. Talvez esse não seja o momento político ainda, mas eu acho que isso tem que ser também construído, né? A presença de uma mulher negra, de pessoas negras dentro do judiciário é fundamental, né? É fundamental para que a gente possa olhar para os fatos que são apresentados a nós e dar outras perspectivas, né? A gente vai pensar que, por exemplo, se a gente for falar do sistema de justiça criminal, a gente tem um debate lá no Supremo que é do perfilamento racial, da filtragem racial. Quem são os mais abordados? Quem são os mais revistados? Quem são os mais apreendidos, presos, processados e condenados? É a população negra, né? Então, a partir do momento que você tem pessoas que partem de diferentes lugares, com diferentes experiências do mundo, racializadas, você vai ter as perspectivas dessas pessoas, ao menos, interferindo na tomada de decisão. Então, não consigo ver isso como não sendo uma questão fundamental e já foi tarde o momento de se pautar, porque vocês vejam, né, se pautou e se teve um homem negro no Supremo, né? Tivemos já alguns homens negros no Joaquim Supremo, Barbosa. mas nunca tivemos mulheres, né? Até porque as mulheres, segundo os dados, as mulheres negras no nosso país, elas ocupam a base da pirâmide social de opressões. A base. Melhor exemplo disso é a questão das empregadas domésticas, né? As mulheres negras escravizadas saíram da condição de escravizadas para serem as lavadeiras, as cozinheiras, as empregadas domésticas. E Normalmente morando no quarto de despejo, né? exato, e morando no quarto de despejo, ou na Solitária. Tem um livro que se chama Solitária, de Eliana Cruz, que ela fala exatamente disso. E o Lázaro Ramos, no livro dele, Na Minha Pele, Na minha pele. ele diz que quando ele foi comprar o primeiro imóvel dele, enfim, ele olhou para um quarto mostraram para ele o quarto de empregadas. E aí ele olhou para a Thaís e disse: Eu vim daqui. Eu vim desse lugar onde eu não podia estar na sala, não podia assistir televisão, né? Depois ele fala sobre isso algumas vezes. Então, essas mulheres que ficaram nesses lugares, ou seja, numa condição de escravidão, né? Mesmo depois da abolição, elas só tiveram, enquanto empregadas domésticas, direitos trabalhistas garantidos quando? Na década passada, gente. É muito Isso não recente. é à toa. Isso não é à toa. Isso é uma política de Estado, uma estrutura social, uma estrutura de poder que quer manter essas mulheres no mesmo lugar. Então, se foi na década passada que a gente pensou em dar garantia trabalhista para a mulher negra, que é a sua maioria, a gente pensar numa mulher negra no Supremo agora, a gente está recém começando essa discussão. E, O cenário e internacional. Oi. desculpa te interromper, eu estava pensando também na questão que para mulher negra chegar no Supremo, primeiro ela tem que chegar na faculdade de Direito. Né? E isso já é Um desafio. um- uma trajetória difícil de ser viabilizada. Né? É. Na universidade pública já é difícil, na universidade privada eu tenho que ultrapassar a questão financeira, quer dizer, tem que ser uma família que teve alguma condição, portanto, ela tem que ter vivido, tem que ter, são algumas gerações para conseguir se alavancar financeiramente e ter um filho efetivamente numa faculdade de direito. Eu, eu vou dizer assim, eu me formei no início, bem no início dos anos 90, e eu posso dizer que eu tinha dois colegas que eram pardos, negro mesmo, nenhum, nenhum. Então. E a realidade das universidades
particulares não mudou muito. Tem o ProUni, tem a política de cotas, tem as fraudes às cotas. Por isso que eu digo, gente, a cota é para quem sofre racismo e discriminação. Não adianta puxar, né, a certidão de nascimento, a fotografia amarelada. Tem que ser para aquele que no presente vai sofrer o racismo e a discriminação, que não vai conseguir encontrar um espaço, né? Então, não mudou muito ainda, a gente precisa fortalecer a política de cotas. Acho que a política de cotas nas universidades já é muito boa, porque talvez a gente esteja falando hoje aqui, Procuradoria-Geral do Município, sobre racismo por causa da política de cotas, porque a gente teve um número muito expressivo de estudantes negros que ingressaram na universidade e fortaleceram a produção de conhecimento sobre as relações raciais no país, né? Inclusive provocando o mercado editorial, fazendo com que livros fossem traduzidos. Então, hoje tem todo um fomento que aumentou bastante a partir da política de cotas. Mas para essas pessoas chegarem na universidade ainda falta muito. Eu ter chegado na universidade, não posso nem contar minha história como exemplo para os outros. Como é que eu vou chegar numa favela e vou dizer, ó, se eu conseguir, vocês conseguem? Não tem como. Até porque, por exemplo, a preparação para um concurso público para a magistratura, se a gente for pegar uma juíza de carreira para chegar no STF, tem que parar a vida. Tem que parar a vida para estudar. Né? Se não Então tem que fizer ter conseguido condições financeiras antes de ser mãe, né? Exato, exatamente. Então tem que ter todo um suporte. Assim, tem aquele dito africano, né? Preciso de uma aldeia para criar uma criança, mas é também preciso de uma comunidade para criar, né? Forjar um profissional nesse patamar. Não sei se vocês conhecem Jurema Werneck, ela é presidente da Anistia, coordena a Anistia Internacional no Brasil, e ela é uma mulher preta, que viveu numa favela, no Rio de Janeiro. Ela é médica, pós-graduada em engenharia, tem 1.500 formações, e ela diz assim: todo dia, quando eu saía da minha casa para estudar na favela, tinha uma senhora que ficava na porta de casa e me chamava de doutora. Aquela mulher também contribuiu para que eu não desistisse, porque eu tinha tudo para desistir. Eu deixava de fazer prova porque no lugar onde eu morava alagava até o pescoço. Então, vejam a linha de partida de uns e de outros, né? Mas eu ia responder o final da pergunta da Isabela, né? Sobre o Isso. cenário internacional. E o Brasil foi um dos primeiros signatários da Convenção Internacional contra o Racismo e a Discriminação. E dizem que foi um dos primeiros signatários porque eles disseram: aqui é fácil de cumprir, porque aqui não tem racismo. Né? Mas existe um monitoramento dessa convenção, do cumprimento dos termos dessa convenção, e no ano passado, quando o Conselho Nacional de Justiça esteve em Genebra, apresentando seus relatórios, uma das primeiras perguntas que foi realizado, ou um dos primeiros confrontos que houve nesse debate com os peritos, foi exatamente porque não havia nenhuma pessoa negra, ou havia uma pessoa negra na delegação brasileira representando o país. Então, assim, a comunidade internacional olha para o Brasil e olha com essa crítica, no sentido de o que tem sido feito para a emancipação dessa população. Né? E existem várias organizações, inclusive internacionais, que estão provocando o Estado brasileiro nesse sentido. Inclusive, essa campanha, que foi parar lá na Times Square, né, por uma mulher negra no Supremo, ela passa por esse olhar crítico das organizações, tanto públicas como privadas, no sentido de se tentar promover a participação negra, né, no nosso país. Mas, assim, os nossos dados ainda são muito terríveis, a gente tem um encarceramento expressivo de pessoas negras, são mais de 60%, 66%, salvo engano. Temos 42 mil mulheres presas, a maioria delas são mulheres negras. A gente pode dizer que a gente tem uma cultura de violência nas relações entre o Estado e a sociedade. Eu posso dar um exemplo de Porto Alegre, que foi o caso Carrefour, que foi igualzinho ao caso George Floyd, né?
Ou seja, a população negra está em absurda desvantagem no nosso país e a gente precisa fazer muito para reverter tudo isso, sob pena de nós sermos um Estado que viola direitos e que não cumpre os preceitos e as premissas da nossa Constituição. Olha só, o Lucas, ele está vindo no mesmo sentido já dessa provocação ele diz que, embora haja juízes negros na magistratura, esse número ainda não reflete a realidade multirracial da população. E ele entende que essa falta de representatividade fica mais evidente nas cortes superiores. Ele está falando aqui, na verdade, se essa política de cotas deveria permanecer no ingresso da carreira, ou se não deveria ter também a política de cotas na promoção, que é um debate que está se fazendo e que a ministra Rosa colocou a questão para a progressão feminina, né? Mas a gente não chegou ainda em algo que veio antes até desse questionamento das mulheres, que é a questão de cotas na progressão de carreira. Ai, Lucas, Porque, excelente porque pergunta. a gente tem poucos magistrados negros, mas quando chega o desembargador ou quando chega ao Supremo, não vem ninguém de carreira. É. Bom, algumas respostas. Excelente pergunta, excelente reflexão. Isso faz parte do nosso debate lá dentro do CNJ. Eu queria dizer que no CNJ a gente tem um programa de equidade racial que eu tenho o maior orgulho de ser supervisora, construído por mim, pelo colega Edinaldo e mais alguns colegas do coletivo de juízes negros. Esse programa ele é fruto de uma história que a gente construiu enquanto juízes negros no país. O Brasil tem 18 mil juízes. Desses 18 mil, apenas 15% são negros. Esse número não mudou muito desde o início da política de cotas. Desde o início da política, apenas 13,5% de juízes entraram pela política de cotas. A gente tem uma reserva de vagas de 20%. E nós temos na base da carreira mais juízes negros do que ao longo da carreira. Quando o ministro Barroso declara a constitucionalidade da política de cotas no serviço público, ele diz que a classificação do cotista deve promover a política de cotas também. Por isso, a gente faz uma lista universal e uma lista de cotistas, mas na hora da nomeação, eu acho que isso deve acontecer também aí na prefeitura, a cada 5 que se nomeia, um é cotista, né? Para que na carreira ele já seja colocado num lugar diferenciado a partir da política. Então, aí a gente tem uma proporcionalidade na nomeação. Mas isso não vai impactar a carreira como um todo. E a gente pensa sobre isso, temos nos debruçado sobre isso, para que a política de cotas ela vá também acompanhar a carreira. Para vocês terem uma ideia, Rio Grande do Sul, Justiça Estadual, hoje, eu acho que eu sou a única mulher negra na entrância final, com potencial possibilidade de ir para o Tribunal de Justiça. Mas sem a política de cotas, talvez nos próximos 10 anos a gente não tenha pessoas negras no Tribunal de Justiça, além da desembargadora Iris. Então, vocês vejam, e o Lucas tem razão, o impacto que isso causa em termos de diversidade, de perspectivas, de olhares sobre os fatos concretos que são submetidos a nós. Estamos pensando sim nisso, Lucas, mas é claro, isso faz parte de um processo de discussão, de construção, né, de ajustes para que ninguém saia prejudicado, mas a ideia é que essa questão seja objeto também de avaliação, e mais que isso, o ministro Barroso falou esses dias, ele é um entusiasta das políticas afirmativas, o voto dele, né, foi um voto importante na DC 41, e ele manifesta a sua preocupação no sentido de que a gente deve permanecer promovendo a população negra dentro do Poder Judiciário.
Aqui a gente tem o Luiz, que resgatou uma fala tua para o Fê Comerciários de São Paulo, em que tu disseste que quando falamos de representação e representatividade, não estamos falando de um projeto estético para o Poder Judiciário brasileiro, mas de um projeto de sociedade. Achei bem bacana esse resgate que ele fez, e ele comentou que estava no evento dos 35 anos da Constituição, ele mora ali em Brasília, e ele viu essa mesma cena que tu fotografaste, né? Ele disse que percebeu isso. Aqui vários comentários, né, afirmando a Sada, dizendo precisamos ter mais ações práticas e cobrar da justiça uma ação efetiva, ela própria discrimina e não atua como deve. O Leandro dizendo racismo está alicerçado em uma falsa e ignóbil ilusão de superioridade, é uma cultura. Que mais que temos aqui? Uh, uh, o Jader Cavalheiro, da Secretaria de Transparência, da Controladoria Geral, Controlador Geral, agradecendo a palestra. A Adriana colocando a experiência dela na universidade privada, na Faculdade de Engenharia Química, e ela não botou qual o percentual, mas de 66 alunos na turma formaram-se dois e ela, né? Diz que o acesso sempre foi difícil e ela cursou com crédito educativo a engenharia química. A Adriana Gomes colocando, dando parabéns pela tua trajetória inspiradora. É preciso continuar a luta e o legado de tantos personagens da nossa história que nos trouxeram até aqui. Tem várias manifestações. O Matheus Cardoso falando da questão do racismo estrutural e da questão de que o negro sempre vem taxado como pessoa difícil, agressiva, quando tenta expressar as opiniões, e às vezes são atitudes iguais às de uma pessoa branca. O Luiz também retoma a questão da Edilene Lobo, a primeira ministra preta no Tribunal Superior Eleitoral. A Adriana Gomes pediu para comentar um pouco a relação entre capitalismo e racismo. E a Débora, que vem com uma pergunta. Gostaria de saber tua opinião em relação a outros tipos de reparação histórica, além das cotas em universidades e mercado de trabalho. Não seria o momento de pensarmos em propostas de reparação em outras áreas ou setores, saúde, planejamento urbano, etc., com um olhar racializado? Talvez até o planejamento urbano seja um exemplo, né? É muito boa pergunta. Eu acho que todos os comentários agradeço a distinção, né, de todos que, inclusive, estão me ouvindo aqui e querendo fazer esse debate. A gente já percebe, por exemplo, pelo Estatuto da Igualdade Racial, que vários direcionadores em termos de políticas públicas foram sugeridos, né? A gente tem um Ministério de Igualdade Racial hoje, né? Esse ministério ele já cria política de bolsas, a gente já pensa dentro do CNJ a questão das comunidades quilombolas, da titulação das terras das comunidades quilombolas, com bastante dificuldade ainda, porque são terras que são alvos de muitos grileiros, né? Muitas terras devolutas, enfim. A gente pensa em diferentes dimensões que devem ser consideradas, mas ao mesmo tempo nós precisamos de uma sociedade que efetivamente esteja engajada e disposta a fazer isso, né? A gente pode perceber que tudo que diz respeito à população negra é muito disputado, é muito debatido, é muito discutido. E geralmente, quando vem uma demanda que é da população negra, junto com ela acaba colando uma demanda social, né? Tem algumas pessoas que chegam a dizer assim: nunca ninguém pensou nos brancos pobres brasileiros. Só foram pensar nos brancos pobres brasileiros quando se falou em política de cotas para negros, né? Então, para a gente compreender o tamanho do racismo que existe no nosso país.
Eu queria referir ali com relação àquilo que o Lucas não, acho que foi o Luiz que colocou, sobre a representação estética. É exatamente isso que eu gosto de dizer, assim, eu estou no Conselho Nacional de Justiça não para que os ministros digam que eles fizeram uma composição plural e diversa. A gente está ali também para pautar algumas políticas judiciárias que vão dar conta de atender a esses grupos mais vulnerabilizados, né? Para pensar, inclusive, para além de um protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, um protocolo de julgamento com perspectiva racial, porque a gente tem que ter isso. Tem que se levantar uma bandeira vermelha quando chega um processo de uma pessoa negra na nossa frente e a gente olhar para essa criança negra, tentar compreender a história dela, por que que ela, por exemplo, abandonou a escola, por que que ela foi recrutada pelo tráfico. Enfim, então a nossa não é só representação estética, né? É uma representatividade crítica que vai interferir nas relações das pessoas e que vai interferir, inclusive, na produção jurisdicional. Eu acho que eu perdi uma pergunta aí no meio, mas É que tinha várias colocações que eu fui lendo ao mesmo tempo, porque eram é, agradecimentos, é. elogios, eram questões que corroboravam, né? Aqui o Adalberto da Rosa, ele fez uma pergunta, não sei se tu estás apropriada disso, porque, enfim, é o CNJ, não CNMP, que tu tens atuação, mas há uma diferença significativa entre porcentagem de afrodescendentes no judiciário e no MP? Ou tens ideia se isso já Foi está mais ou feito menos paritário? foi feito o lançamento do relatório. Eu não tenho os números aqui, mas eu acredito que o número de promotores de justiça negros seja menor do que os de juízes e juízes. Ah, Isso às vezes eu pode não impactar na questão, principalmente política criminal, ou até mesmo em várias atuações ligadas à proteção de minorias também, toda onde. razão. Gente, a gente tem assim, por exemplo, vamos falar hipoteticamente, mas dando um exemplo, né? A gente tem uma DPF no Supremo Tribunal Federal, que é a DPF 635, uma DPF que pede a suspensão das ações policiais nas comunidades do Rio de Janeiro. Por quê? O que estava acontecendo? Pessoas negras que vivem nessas comunidades, indo para a escola, indo para o posto de saúde, dormindo dentro de casa, são mortas como bichos. Não existem operações assim no Leblon, não existe operação assim no Moinho de Vento, não existe operação assim na Paulista. Então a gente está falando de uma política que tolera determinadas condutas. Para matar, ou para prender, vamos falar assim, para prender meia dúzia de pessoas que estão dominando a comunidade. Eu não estou discutindo a questão do domínio do tráfico pelas comunidades, mas se aceita que vários inocentes morram. E aí a gente tem que pensar nas nossas atuações, enquanto judiciário, enquanto Ministério Público, que é responsável pela fiscalização da atividade policial. Está lá nas atribuições do Ministério Público. Né? Então, isso pode impactar? Pode, em tese, pode estar impactando. Né? Quais são as vidas que importam? Né? É só Black Lives Matter, porque todo mundo acha bonito falar Black Lives Matter, né? Mas as vidas negras, eu falei antes, né? Caso Carrefour, foi meses depois do caso George Floyd. E não impactou tanto a sociedade gaúcha como Exato. impactou o mundo. O mundo. E foi a mesma coisa, gente. Né? Enfim, são vários desafios, são muitas questões, a gente ainda tem que pensar muito sobre isso. Mas uma coisa eu tenho certeza, assim, é que a partir do momento em que a gente consegue romper com a ideia de um mito de democracia racial, de inexistência de racismo, a gente já olha para a sociedade de maneira diferente. O colega, eu não falei isso antes, mas eu fiquei engasgada de ver aquela pessoa no Supremo Tribunal Federal, representante da maioria da população brasileira, servindo o café, sabe?
E é Ainda. isso, a gente entra no restaurante, a gente só vê pessoa branca e a gente acha normal. Eu me deparo todos os dias com inúmeras situações constrangedoras para quem as protagoniza com relação a mim, né? Das pessoas não entenderem que eu sou a magistrada. Esses dias eu estava num lugar e aí era um lugar onde uns juízes pediram alguma coisa e a pessoa entra e diz assim: cadê os juízes? Eu disse: eu sou a juíza. Porque o indivíduo não consegue olhar para mim, nesse corpo negro, e entender que aqui existe uma magistrada. E é difícil mesmo, eu falo sempre isso do meu início da minha carreira. Eu fui trabalhar em 2 cidades que eram cidades de cultura escravista, né, economia escravista. Vocês imaginem, eu chego lá nos anos 2000, num lugar desses, onde há pouco mais de 100 anos, uma pessoa como eu tinha o seu nome inscrito no inventário nos processos daquelas pessoas. Então, como é que aquela que era objeto, que era patrimônio, e já estou respondendo um pouquinho capitalismo e racismo para a colega, como é que aquele sujeito que era objeto, que era patrimônio, hoje vai dizer o direito para aquela comunidade? Não entra na cabeça das pessoas. Então, a gente precisa romper com isso. Tá? E é por isso que eu E gosto de terminar sempre, vou passar para mostrar para vocês aqui rapidamente, com uma fala. Vocês estão vendo? Isso aqui não, está em não? mapa de benefícios do programa. Eu acho que Isso aqui é um, tá um pouquinho mais abaixo. tá, esse é o nosso programa de equidade racial, mas eu gosto muito Ah, dessa frase aqui. aqui. Essa frase é do professor Kabengele Munanga. E ele diz que assim, a gente rompeu com o mito da democracia racial, o racismo já foi destruído, né? Política e cientificamente, a questão da raça, a raça não existe, a raça é uma construção social. Mas ele diz que o racismo tem uma forma muito, e o mito da democracia racial tem uma forma muito difícil da gente desmantelar, que é a da inércia. Porque as pessoas olham para essas relações e elas não agem, elas não adotam condutas para romper com essa naturalização que existe nas relações de poder, nos lugares dos indivíduos e nas dinâmicas sociais, né? O professor Kabengele Munanga, ele é um congolês, ele é professor da Universidade de São Paulo, foi professor convidado na Universidade Federal da Bahia, e ele traz para a gente isso, né? Essa grande reflexão e essa provocação que eu faço para as pessoas. Vamos sair da inércia, vamos fazer alguma coisa. Por isso que lá o nosso programa de equidade é algo assim que a gente leva com uma questão de honra, capacitação, inclusão, relação interinstitucional, para que a gente se mova para outro lugar, para que a gente inclua todas as pessoas nessa sociedade, porque a gente não continue com essa hierarquia absurda que existe e a negação de direitos para um determinado grupo racial na nossa sociedade, né? Karen, super obrigada pela tua fala. Eu vi assim, olha, tem mais elogios e ainda ficou, acho que, alguma coisa para trás, porque veio muita coisa hoje. Eu acho que gerou uma mobilização aqui, todo mundo se sentiu tocado. E a gente olha para a vida da gente e quanta coisa que a gente naturalizou, né? Eu acho que há uma sensação, a gente olha para a vida da gente, quanta coisa que a gente aceitou e vem aceitando, talvez por essa questão da inércia, né? E talvez por isso que alguns se surpreendam quando vem alguma iniciativa mais forte que tente concretizar, porque ela é o oposto da inércia, é alguém se mobilizando, né? Então, isso realmente choca todo mundo e às vezes a gente se vê surpreendido por algo que deveria ser o normal, deveria ser o normal romper. E infelizmente não é, né?
Então, Exatamente. assim, eu acho que foi muito esclarecedor, eu adorei a tua fala, os resgates que tu deste, tuas dicas de filme, de visita no Rio de Janeiro. E eu acho que essa questão permanente, a tua participação aqui como uma baita contribuição para a gente poder divulgar. Em breve isso vai estar no nosso YouTube para que as pessoas continuem podendo acessar essa fala que é necessária e que a gente também possa manter um contato com o CNJ, porque todos nós precisamos aprender e entender como em outras instituições estão tentando provocar iniciativas para sair da inércia. A PGM precisa disso. Né? É muito recente nós termos chefes na PGM negros que vieram das cotas. Né? E hoje nós temos. Não porque é negro, e sim porque é excelente como qualquer pessoa. É assim, não é uma questão de cor. Ele não é excelente porque é branco ou porque é negro, né? Só que ele pôde estar nessa chefia porque precisou ainda das cotas, né? E nós precisamos avançar ainda nisso, com certeza, e que isso seja considerado nas progressões, porque a gente tem um delay gigante, para realmente fazer esse resgate. E também eu acredito que trabalhar na educação básica, no ensino tal, porque se essas pessoas não conseguirem se manter dentro da escola, elas não vão chegar a uma faculdade de direito e elas não vão conseguir dar a sua visão, aquilo que passaram na sua vida, contribuir para no momento de dar uma decisão na justiça, poder ter esse olhar mais abrangente, poder compreender a realidade. Porque dificilmente Perfeito. alguém que veio sem talvez dar tanto significado a poder estar num lugar de estudo, por poder ser aprovado num concurso público, poder se dedicar ao estudo de um concurso público sem ter que enfrentar tantos percalços, ter que superar tantas coisas a mais, talvez não dê uma visão, não tem uma visão tão abrangente no momento de julgar e, enfim, a gente só vai mudar as coisas trazendo mais olhares diversos para a justiça, para o nosso sistema, para o serviço público. Enfim, eu adorei. Até falei demais aqui no final, mas é que realmente foi muito bacana a tua conversa e extremamente reveladora mesmo de tuas vivências. Foi muito bacana mesmo, eu só tenho a agradecer. E um monte de manifestações que a gente teve ali realmente mostra que tu tocaste o coração de todo mundo. Gente, Karen, obrigada, obrigada sim pelo carinho, pela acolhida de vocês. Parabéns pelo compromisso, pela responsabilidade que vocês estão tendo com essa temática. Essa aula é um sair da inércia. Essa aula é sair da inércia. É a gente começar a provocar todos os atores dentro do município, dentro da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, a pensarem sobre isso. Não é porque é a minha aula, mas porque é o ato em si. Ele rompe com uma lógica de silêncio, né? E a partir do momento em que a gente rompe com a lógica de silêncio e passa para uma lógica de reflexão, a gente pode até ficar num período de negação, se sentir culpado. E eu estou citando aqui uma outra escritora que é a Grada Quilomba, que ela escreve um livro que se chama Memórias da Plantação, fala sobre racismo genderizado, e ela diz isso, que a gente tem esse processo de negação, de culpa, mas a gente pode chegar num lugar de reconhecimento e de reparação, né? E a partir daí adotar medidas concretas que possam mudar e transformar a nossa sociedade. Então, assim, parabéns, porque eu acho que do lugar da inércia, o município de Porto Alegre já saiu. E fico à disposição de vocês, quando a gente quiserem dialogar sobre outras questões do Conselho, eu também estou à disposição para apresentar o nosso programa de equidade racial, o nosso trabalho, e compartilharmos. Faz parte
do nosso trabalho também, fomentar as relações interinstitucionais para a gente encontrar um lugar melhor para todo mundo. Obrigada. Obrigada, obrigada a todos pelas participações intensas hoje. E acompanhe nas redes, o Cedim vai divulgar nas redes quando a palestra da doutora Kari estiver já no YouTube, nós vamos divulgar. E sigam o canal do YouTube para vocês receberem a notificação, então, da gravação da palestra. Divulguem, compartilhem nos seus setores de trabalho, porque é essa a missão que a gente tem a cumprir aqui, né? Trazer o conhecimento gratuito, aberto para todos, para a gente começar, cada um fazendo, a dar a sua gotinha aí para contribuir para a sociedade. Tá bom? Um grande abraço para todos, um bom trabalho, e mais uma vez obrigada e um bom trabalho para ti aí no CNJ, Karen. Muito, muito obrigada. Até logo, tchau, até a próxima.